Eu te peço desta água que tu tens, é água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? E essa ideia aí que a gente teve de tendo essa conversa, mas não assim, detalhadamente um estudo, né, da Bíblia, que a gente pode fazer, é claro, também mais adiante, né? Mas conversando um pouco sobre a forma como que a Bíblia, né, foi sendo elaborada e dessa maneira como ela chegou até nós, né, como nós a temos hoje. É importante também a gente sabendo um pouco disso, né, é bom para o nosso conhecimento, até para a gente não pensar que a Bíblia é um livro que caiu assim do céu, pronto nas nossas mãos. Né? Não, a gente começou a falar já um pouco sobre isso, né, no último vídeo e queremos então dar continuidade a essa conversa. Né? Então, a Bíblia, de fato, como nós temos, né, para ela chegar assim até as nossas mãos, é de fato uma longa caminhada, né, uma longa história. Não só pelo tempo que ela levou para ser escrita, né, o que nós temos aí mais ou menos, em torno de 3.500 a 4.000 anos, mais ou menos, né? Lá do primeiro livro até o último livro que foi escrito. Então, é um longo período, um longo tempo para que esses livros foram sendo escritos, né? Mas também, no sentido assim de um longo tempo, por causa de toda a discussão, né? Quem foi que escolheu esses livros, né, para que eles estivessem aqui, né? Qual os conceitos, né? Por que esse livro é sagrado e por que aquele outro não é, né? Como é que foram escolhidos os livros para fazer parte dessa Bíblia? Então, houve uma discussão muito grande em torno disso, né, no começo da nossa igreja. Por que isso? Porque a quantidade de escritos, né, foram muito grandes. Né? Nós temos uma riqueza enorme, né, uma literatura grande que foi produzida, né, pelo povo judeu, tanto antes de Cristo, ali cerca de 250 anos antes de Cristo até 250 anos depois de Cristo. Então nós temos um período aí de 500 anos, nós temos uma riqueza, né, de documentos e escritos e material que foram elaborados. Né? Só que muitos deles não entraram na Bíblia, né? Não foram escolhidos como inspirados. Então, havia muito conteúdo, havia muito material, havia muita coisa boa, mas também muita coisa fantasiosa, né? Muita coisa rejeitada. E não só do Novo Testamento, mas muitos livros também do Antigo Testamento que ficaram de fora, né, desse livro que nós temos aqui. Então foi em torno lá do século IV, né, do nosso tempo agora, no ano 300 e poucos, em que a igreja, né, deu um martelo, né, martelada final e disse, não, esses aqui, né, está elaborado, né, o cânon, que a gente chama no caso a medida, né, nem mais nem menos serão esses 73 aqui que vão fazer parte da nossa Bíblia. Né? Vai haver toda uma discussão depois, né, com a igreja protestante, isso lá no ano de 1500, com Martinho Lutero, que vai voltar e vai tirar alguns livros, né, da Bíblia deles, por causa dessa discussão justamente que houve lá no começo da nossa igreja. Então, nesse período do ano 250 até o ano antes de Cristo, até 250 depois de Cristo, surgiu muita coisa, né? Muito material, além daqueles livros que já se tinha do Antigo Testamento. A maioria desses escritos, principalmente os do Antigo Testamento, é um material que foi elaborado pelos judeus que estavam na prisão, estavam no cativeiro, né, eram escravos. Só que enquanto eles estavam lá, eles foram escrevendo também. E quando retornaram então, né, para Israel, eles trouxeram esse material junto. Escrito, é claro, em uma outra língua, né? Já não falava a mesma língua que o povo judeu falava, né? Temos aí aquela questão do aramaico, do hebraico, do grego, que já era uma língua falada em todo o mundo, né? E esses escritos na escravidão foram escritos nessas línguas. E quando voltaram, os judeus de Israel não aceitaram esses livros. Então, muitos desses escritos ficaram de fora, né? Não foram aceitos como livro inspirados. E muitos desses livros nós conhecemos, né? Até porque alguns estão na Bíblia. Quem foi que guardou esse material? Foram justamente os cristãos, né? Que na sua maioria, no começo da igreja, era formado por judeus, né? Vindo de fora do povo de Israel, de fora de Israel, e que se converteram ao cristianismo.
Foi esse pessoal que guardou esse material, que manteve esse material. E alguns desses livros que foram trazidos, né, de fora, foram aceitos depois pela igreja, tidos como inspirados e fazem parte da nossa Bíblia que nós temos hoje. Então, Martinho Lutero, no ano de 1500, né, com a Reforma Protestante, eles vão dizer, não, nós vamos querer os originais que os judeus queriam. E esses livros, né, que nós temos a mais, eles não têm, tiraram da Bíblia deles. Né? Isso é claro, depois de 1500 anos, eles tinham a Bíblia igual a que nós temos hoje, tanto do Antigo como o Novo Testamento. Aliás, o Novo Testamento não tem diferença nenhuma, né? Você pode sentar com qualquer um evangélico, qualquer um protestante, o Novo Testamento é igual, né? Muda às vezes a tradição, né? A tradução, né, de uma Bíblia para outra, mas em si os escritos eles são os mesmos, né? Então, desse material, né, que veio de fora, que foram rejeitados, nós temos muitos, né? Nós temos, por exemplo, esses livros que quem escrevia, ele davam como autor, né, escritores ou personagens sagrados, né? Como, por exemplo, alguns livros desses que foram rejeitados, por exemplo, os escritos de Abraão, os escritos de Enoque, livro de Moisés, Apocalipse de Moisés, Ascensão de Isaías, a Ascensão de Moisés. Temos aí 4 livros dos Macabeus, os 3 livros de Enoque, Eclesiastes, né, que nós conhecemos, Baruque, o livro dos 12 patriarcas, Tobias, Judite, né, esses livros que foram trazidos depois e foram rejeitados pelos judeus, mas que depois, então, guardados pelos cristãos, alguns deles, né, foram reconhecidos como inspirados e fazem parte da nossa Bíblia, né? Isso altera ou não, né, na questão da fé? Não altera em nada, né? Tanto faz você tê-los como não ter, né, nesse sentido, só que eles nos trazem uma riqueza muito grande, assim, de detalhes, né, da história em si, né, do povo judeu, daquele período que antecede ali a vinda, né, de Jesus Cristo, do Messias. Então, eles são, né, de uma riqueza muito grande, de um conteúdo muito, muito profundo até, e também, né, entendemos como inspirados. Bom, quanto ao Novo Testamento, né, nós também temos aí uma riqueza de escritos, né, cristãos, porém que não foram aceitos pelos próprios cristãos, né? Muito conteúdo, muitos livros que foram escritos depois do nascimento de Jesus, no período aí até o ano 250, né, depois de Cristo, até quando a igreja pegou e disse, não, chega, né, só esses aqui, esses nós não aceitamos como inspirados, né, que a igreja primitiva, os santos padres ali não aceitaram. Os evangelhos, por exemplo, né, na nossa Bíblia nós temos 4 evangelhos, né, mas nós temos aí, só para ter uma ideia, nós temos cerca de 100 evangelhos, né, que foram escritos, né? Vou citar aqui alguns, por exemplo, né? Temos aí, esses livros são aqueles que a gente chama de apócrifos, né? Ou os livros escondidos, né? Que foram escritos, eram lidos, escondidos, né? Mas que não foram introduzidos na nossa Bíblia, não eram tidos como livro inspirados, né? Por quê? Porque eles acabam se contradizendo. E muitas vezes contradizendo os próprios evangelhos, né? Os 4 que a igreja tem como inspirados, e esses foram escritos, né, e entregue em mãos pelos próprios apóstolos. Então esses a gente sabe, né, que são verdadeiros, são inspirados, né, são reais, dados pelos próprios apóstolos às suas comunidades quando, né, formavam as comunidades do começo da nossa igreja. Então, desses evangelhos que foram rejeitados, nós temos, por exemplo, o evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tiago, né, o evangelho de Tomé, o evangelho da infância de Tomé, temos Pseudo Tomé, temos o evangelho árabe da infância de Jesus, temos o evangelho do nascimento de Maria, o evangelho de José o carpinteiro, o evangelho dos ebionitas, né? Temos o evangelho dos nazareus, né? Dos nazarenos, o evangelho dos hebreus, o evangelho de Judas, né? O evangelho de Nicodemos. Temos uma riqueza de muitos outros evangelhos que foram escritos, né? Que existem, são documentos que são guardados pela igreja, né? Mas que não foram colocados no cânon da Bíblia, não foram tidos como inspirados, né? Desses evangelhos nós temos muitas coisas que foram aproveitadas e foram trazidas pela tradição popular, né? Por exemplo, de onde é que vem a história dos reis magos, né? No evangelho que nós temos, falam apenas que eram magos, né, e que visitaram Jesus na estrebaria, né? De onde é que vem a história de que eram 3, de que eram reis,
de que visitaram Jesus na gruta, né? Tudo isso estão nesses evangelhos apócrifos, né? Que não estão nesses. Então, são detalhes, né, que a tradução, as comunidades iam lendo, iam absorvendo e iam trazendo, né, para dentro da vida das comunidades, iam misturando com aquelas coisas que nós temos dos evangelhos, né? Então, muitos detalhes assim. Outro, por exemplo, né, esses evangelhos também mostram muito da infância de Jesus, né? Falam que Jesus era um menino muito ativo, que Jesus, por onde andava, onde pisava, nasciam flores, daquelas flores nasciam borboletas, né? Tem uma história que conta que Jesus, né, menino, ele encontrou um passarinho morto, tocou e o passarinho saiu voando. Tem um outro relato também, num outro evangelho desses, em que fala que Jesus uma vez matou, né, um professor, só tocou nele, ele morreu porque o professor teria reprovado Jesus na escola. Então, são detalhes, né, que nasceram do quê? A curiosidade popular, vamos dizer assim, né? Foram espaços, por exemplo, que ficaram nos evangelhos, né, que os evangelistas não tinham essa preocupação de dar, da infância de Jesus, dos detalhes da infância de Jesus, né? São poucos detalhes que nós temos nos evangelhos. Então, a curiosidade popular foi criando, foi inventando essas coisas, foram escrevendo e dando, né, como atribuindo isso aos apóstolos, né, a esses, a Tomé, a Tiago, né, a Maria Madalena, como se fossem verídicos, né? Então, a igreja, né, no princípio, não aceitou, né? Esses detalhes foram ficando de lado. Então, muita história, né? Muita lenda. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo atrás, né, quando foi lançado aquele filme, né, o Código da Vinci, né? Nossa, ficou todo mundo apavorado. A igreja nunca falou isso, né? Jesus tinha namorada, Maria Madalena, né? Foi um escândalo, né? Muita gente se escandalizou, a igreja escondeu isso, né? A igreja nunca escondeu. Isso vem de onde? Vem desse evangelho apócrifo de Tomé, está ali, né? Toda essa história que conta, né? Por isso, justamente, que ele não é aceito um livro como inspirado, porque se contradiz aos 4 evangelhos, né? Então não foi aceito mais, né? Hollywood, né? Todo o seu sensacional. Descobriu uma coisa que os cristãos não sabiam, né? Fizeram todo aquele filme, né? Nossa, a gente ficou horrorizada. A igreja sempre soube, nunca escondeu isso dos seus fiéis. Porém, os livros são aí. Se você hoje procurar pela internet, você encontra, pode baixar, pode ler, né? Eu já li vários deles, né? E é muito interessante, né? Conta muita coisa legal. Mas que não dá para a gente ter, né? Levar ao pé da letra como fatos reais, né? Como os fatos verdadeiros ou como fatos inspirados. Então, temos aí muita coisa, né? Por exemplo, o nome dos avós de Jesus, Joaquim e Ana, né? De onde é que vem isso, né? Não estão nos evangelhos, vem aonde? Vem desses evangelhos apócrifos, né? Que detalhes que foram trazidos em histórias pela tradição popular e foram trazidos, então, foram sendo incorporados, né, à vida do povo de Deus. Bom, gente, além desses evangelhos, nós temos também os atos, né? São muitos os atos, né? Mas fica para um próximo vídeo, então, a gente vai conversando um pouco, né? Vai entendendo um pouco também dessas curiosidades e que são fatos reais, né? Que vão nos mostrando, então, um pouco mais sobre o conhecimento da Bíblia. Abraço, fique com Deus. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez.